Fala aí pessoal, aqui é o JP e a gente vai seguir fazendo exercícios da apostila Eleva para o nono ano de Química, apostila 2, capítulo 10, que trata do assunto: como são formados os cristais de sal. Bom, vamos lá. Primeiro exercício, atividades finais, exercício 18. Faça a correspondência correta entre as frases da coluna 1 e o tipo de ligação da coluna 2. Então, vamos lá. Ele quer julgar o tipo de ligação que eu tenho entre os átomos aqui desses elementos. Para isso, a gente vai usar aquela regrinha que eu ensinei do fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lembra que dois dentro, covalente, um dentro, um fora, iônico, dois fora, metálico. Sendo covalente, ela pode ser ligação simples, dupla ou tripla. Vamos lá. Primeiro, letra A. Entre átomos de Na, ou seja, Na com Na. O Na não está aqui, ou seja, os dois fora é justamente ligação metálica. A gente representa simplesmente por Na aqui. Tá? Então, aqui na coluna 2 é o item 3, na coluna 1 é o item A. Então, eu tenho 3A. Agora, vamos ver aqui, ó, entre átomos de Cl. Cl vai ligar com Cl, ou seja, Cl está aqui dentro, são os dois dentro, então é covalente. Agora tem que ver se é covalente simples, dupla ou tripla. Cl é da família 7A. 7, para chegar em 8, ele compartilha apenas um elétron, ou seja, fica Cl ligado com Cl, como a gente já viu. Isso daqui é uma covalente do tipo simples. Assim eu tenho aqui um covalente simples com B. Tá certo? Agora, vamos lá. Entre átomos de O. O oxigênio está aqui. Então, O ligado com O, o que eu tenho? Covalente. Vamos ver se é simples, dupla ou tripla. Como o oxigênio é da família 6A, ele faz duas ligações covalentes para chegar até 8. Então, tem aqui O, dupla, O. Isso daqui é uma covalente dupla. Ou seja, eu tenho item 2 com item C. Agora, entre átomos de N. N está aqui, outro N também está aqui. Então, N ligado com N. Como o N é da família 5A, ele faz 3 ligações covalentes. N ligado com N vai formar aqui N tripla N. Então, fica aqui correspondência 5D. E, por fim, para a gente fechar, Na com o Cl. Na fora, Cl dentro. Um dentro e um fora, ligação iônica. NaCl, ligação iônica, 4E. Então, essa é a correspondência. 3A, 1B, 2C, 5D, 4E. Beleza? Agora, exercício número 7 para a gente fazer. Relacione as colunas. Vamos lá. Letra A. Átomo que recebe 2 elétrons durante uma ligação iônica. Vamos lá. Se é uma ligação iônica, significa que vai formar cátions e ânions. Quem recebe 2 elétrons é porque vai ficar negativo, vai formar um ânion. Ou seja, com a carga 2 negativo. Lembra que a carga 2 negativo significa que é um ânion bivalente. Então, está aqui embaixo, ânion bivalente. Letra B. Pares eletrônicos compartilhados na ligação de N e N. Quando eu faço aqui a distribuição do N, eu vejo que ele faz 3 ligações. N ligado com N está aqui, ó. Eles compartilham 3 pares. Ou seja, ele quer o número de pares, está ali. 3 pares compartilhados. São 3 ligações, uma ligação tripla. Lembra que cada risquinho é um par compartilhado. Letra C. Valência do cátion monovalente. Então, cátion é íon positivo. Monovalente é porque ele tem uma carga 1+. Então, tá aqui. Cátion monovalente é esse daqui, mais 1. Letra D. Número de elétrons na última camada do elemento com número atômico igual a 54. Aí tem que fazer distribuição eletrônica. 2, 8, 18. Você vai ver que vai dar 26. Corta 26, deixa 18 e joga o restante. Então, no final vai ficar 2, 8, 18, 18, 8. Última camada, 8 elétrons, tá aqui. Se você se lembrar, ele vai ser um gás nobre, porque tem 8 elétrons na última camada.
Letra E, valência do ânion trivalente. Ânion, carga negativa. Quantos negativos? É trivalente, 3 negativos. Tá aqui. A valência do elemento químico selênio, Z igual a 34. Fazendo a distribuição eletrônica, 2, 8, 18, 6. Se eu quero 6, para ele poder chegar justamente em 8, ele tem que ganhar 2. Lembra que para poder satisfazer a teoria do octeto, né, os 8 elétrons, então ele tem 6, ele ganha 2. Então ele fica 2 menos. E por fim, né, temos aqui os dois últimos. Átomo que cede 3 elétrons durante uma ligação iônica. Se ele cede, ele perde 3 elétrons. Perdendo 3 elétrons, ele primeiro perde, vira um cátion. Quando ele perde 3, ele fica com carga 3+. Ele é um cátion trivalente. E, por fim, valência do elemento químico rádio, 88. Quando eu faço a distribuição, 2, 8, 18, 32, 18, 2. Valência dele, se ele tem 2 na última camada, é mais fácil ele perder esses 2. Então, ele vai ficar com carga 2+. Então, aqui, a relação vai ser EFD, CGB, HA. Ok? Vamos agora para o exercício número 10, que fala o seguinte. Sobre o composto formado pela combinação do elemento X, número atômico 20, com o elemento Y, número atômico 9, classifique as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Então, antes de eu fazer aqui, eu vou justamente montar, né, o composto formado entre X e Y. Ele me deu os números atômicos, eu vou fazer a distribuição eletrônica. O X, como é 20, fica 2, 8, 8, 2. Como ele tem 2 elétrons na última camada, ele perde esses 2 elétrons, fica X2+. Já o Y, 2 e 7, ele tem 7 elétrons na última camada. Para satisfazer, ele ganha 1, fica Y-. X mais, X2 mais, Y menos, regra da porteira, tá aqui. Cruzou, fica XY2. Lembra que o cátion vem antes. Vamos lá. Primeira, é um composto iônico. Eu não tenho informação de íons. Aqui eu vou ter um metal, por isso que ele é cátion. Aqui eu tenho um ametal, por isso que é ânion. Justamente por ter íons, é verdadeiro, composto iônico. Tem fórmula XY2. É exatamente o que a gente viu aqui, também verdadeiro. Possui cátion X2+. Exatamente o que a gente viu aqui. O ânion presente foi originado pelo átomo de X. Cuidado, o ânion é o Y e não o X. Está errado, então é falso. E por fim, a última tem fórmula XY. Não, tem fórmula XY2. Também está falso. Então, verdadeiro, 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 falso, falso. Agora, exercício número 12. A fórmula química de um composto hipotético é X2Y3. Sabendo que X e Y são elementos representativos, pertencentes ao terceiro período da classificação periódica, pode-se afirmar que... Antes de eu julgar a afirmação aqui, cada uma delas, eu vou descobrir um pouquinho mais sobre esses elementos. O que a gente vai fazer? Ele te deu a fórmula. A gente vai desfazer a fórmula. Como assim? Se eu tenho X2 e Y3, se eles fossem íons, quais seriam os íons que formaram eles? Eu tenho aqui, 2 embaixo, 3 aqui. É só eu desfazer a regra da porteira. Ou seja, X3+, Y2-. Lembra que o X que tem que ser o positivo, porque ele vem antes na fórmula. Como ele falou que é do terceiro período e são representativos, ou seja, são da família A, eu consigo descobrir exatamente os elétrons de valência aqui e de qual família eles são. Olha só que interessante. Terceiro período, tá aqui. Se eu faço a distribuição eletrônica do X, perceba, 1, 2, 3, terceiro período. Como ele forma o 3+, significa que ele tem 3 elétrons na última camada. E ele pertence à família 3A.
ok? Já o Y, ele é do terceiro período, tá aqui, ó. Uma camada, né? Primeiro período, segundo período, terceiro período. Como ele formou o íon 2-, significa que ele é da família 6A. Por quê? Para inteirar 8, ele teve que ganhar 2. Lembra daquela tabelinha que eu passei na aula para vocês? Justamente, sendo do terceiro período, ele é da família 6A. Primeira afirmação. X é um calcogênio. Calcogênio são os elementos da família 6A. Mas o X é da família 3A e não 6A, então está errado. Letra B. Y é um metal alcalino terroso. Cuidado! 6 elétrons da família 6A. Metal alcalino terroso é a família 2A. Então também está errado. Letra C. A ligação entre esses elementos é metálica. Opa! X é um metal, Y é um ametal. Está aqui os íons. É ligação iônica e não metálica. Letra D. X possui 3 elétrons na camada de valência. Olha aqui, ó. Camada de valência é a última camada, ele tem 3 elétrons. Está correto? É essa daqui. E por fim, Y possui 2 elétrons na camada de valência. Não, Y possui 6 elétrons na camada de valência, e não 2, como ele afirma aqui. Então aqui a gente fecha esse exercício como alternativa correta, alternativa D, ok? Fechamos a nossa aula de ligações químicas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.